Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão, abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Porque se entrar na vossa congregação algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos,
e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, mas glória-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia, a língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, sendo inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre, pelo seu bom procedimento, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí a chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros.
Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano. Negociaremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar disso devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Agora escutem vocês ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que estão para vir sobre vocês. As vossas riquezas apodreceram e as vossas roupas foram comidas pelas traças. O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram, e essa ferrugem servirá de testemunho contra vocês e consumirá a vossa carne como fogo. Vocês acumularam tesouros nos últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. E os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram na terra em luxo e prazeres, engordando o coração como em dia de matança. Condenaram e mataram o justo, sem que ele lhes oferecesse resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber as chuvas temporãs e serôdias. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns contra os outros, para que não sejam julgados. O juiz já está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Como vocês sabem, consideramos felizes aqueles que perseveraram. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro juramento. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Está alguém entre vocês sofrendo? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. E não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. Depois orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, e alguém o fizer voltar, lembrem-se disto. Quem converte um pecador do seu caminho errado, salvará a alma dele da morte e cobrirá uma multidão de pecados.